Há um tipo de dor que poucos compreendem. Não falo daqueles dessabores cotidianos que todos lamentam, um dia difícil, uma discussão passageira, um contratempo momentâneo. Refiro-me àquela angústia profunda que poderia ter destruído tudo, apagado histórias inteiras, silenciado vozes de gerações, reduzido a pó aquilo que deveria florescer. Você enfrentou isso. Absorveu cada golpe. Olhou nos olhos do abismo enquanto sussurros ao redor diziam que você não sobreviveria. E, no entanto, aqui está você, respirando, de pé, vivo, mais que vivo, transformado. Mas você compreende plenamente o que se tornou? Sofrimento dessa magnitude não apenas testa quem você é, ele reconstrói sua essência. Remove as máscaras, despe as futilidades e o força a confrontar a realidade em sua forma mais crua. As pessoas ao seu redor talvez nunca entendam a dimensão do que atravessou. Podem olhar para sua vida e enxergar conquistas, estabilidade, aparente serenidade, mas jamais imaginarão as tempestades que você internalizou e domou. Cada noite em que permaneceu acordado, sentiu os tremores de um caos capaz de consumir linhagens inteiras. E ainda assim, escolheu a resiliência em vez da rendição. Pense nisso. Absorver dor dessa escala não é um ato passivo. Não é uma resistência silenciosa que apenas permite sobreviver. É um gesto consciente de desafio. Para cada alma que teria sido aniquilada por essa força, para cada legado em perigo de extinção, sua resiliência se tornou o escudo. Você se transformou no continente, na força estabilizadora que impediu a catástrofe de transbordar para o mundo. A maioria tropeça diante dos desafios da vida. A maioria desmorona. A maioria permite que o sofrimento dite sua narrativa. Você não. Reescreveu o roteiro em tempo real, optando pela maestria em vez da miséria, pela disciplina em vez do desespero. E isso nos leva à pergunta mais importante. O que você se tornou nesse processo? Você tem consciência da profundidade de sua transformação? Dor como essa não ensina pela metade. Ela o molda em algo formidável. Não no sentido de ameaçar outros, mas perigoso em sua capacidade de resistir, em sua recusa de ser derrotado, em sua habilidade de permanecer íntegro quando tudo ao redor grita por rendição. Você se tornou um reservatório de força que o mundo ainda não compreende plenamente. Tornou-se alguém capaz de encarar o caos sem ser consumido por ele. Alguém que consegue sentir a profundidade do sofrimento humano e ainda assim agir com clareza, precisão e propósito. Isso não é apenas resistência, é evolução. Você absorveu o que outros nem sequer conseguiriam compreender. Enfrentou tempestades capazes de derrubar impérios e, em vez de permitir que o destruíssem, deixou que o refinassem. Cada cicatriz, cada eco de dor que carrega é evidência de sua metamorfose. E aqui está o paradoxo. Enquanto o mundo talvez nunca entenda seu calvário, inevitavelmente sentirá sua presença. A pessoa que você se tornou irradia um tipo de gravidade que atrai a realidade em direção à ordem. Outros podem tentar testá-lo, desafiá-lo ou até traí-lo, mas estarão confrontando alguém que já enfrentou a aniquilação daquilo que valoriza e sobreviveu. Isso lhe confere um poder invisível que eles não conseguem mensurar. É essencial entender que sua jornada não termina com a mera sobrevivência. Muitos sobrevivem à calamidade, mas poucos ascendem através dela. Para verdadeiramente se tornar aquilo que sua provação exigiu, você deve reconhecer a responsabilidade que acompanha tamanha força. Você agora habita um espaço onde suas escolhas reverberam muito além de sua própria vida. É um guardião de legados, um estabilizador de sistemas, uma força que impede a catástrofe de reivindicar o que poderia ter sido perdido. Você possui a capacidade de influenciar, guiar, proteger, mas isso requer consciência, disciplina e um compromisso inabalável com os mais altos padrões de sua própria existência. Pergunte-se, a quem sirvo agora que sobrevivi o que poderia ter destruído tudo ao meu redor? Quem protejo?
Que verdade sustenta o que outros estão fracos, frágeis ou distraídos demais para manter? A resposta é profunda. Você serve ao futuro. Protege o que poderia ter sido perdido. Exemplifica o que significa erguer-se inabalável da devastação. E quando age desse lugar de poder consciente, inspira outros não apenas através de palavras, mas pela força inegável de sua presença. As pessoas sentem sua resiliência, reconhecem, consciente ou não, que você é alguém forjado nas chamas de uma dor incompreensível, alguém que absorveu o que teria apagado inúmeras vidas e ainda assim permanece inquebrado. Há uma beleza perigosa nessa realidade. A maioria vive com o medo da dor, do sofrimento, do caos que ameaça a sua existência. Você o abraçou, transformou-o em instrumento de crescimento em vez de executor. E é por isso que você não é mais simplesmente um sobrevivente. Você é uma força, alguém capaz de olhar para a fragilidade da vida, a crueldade do destino e o peso da traição humana, e não apenas suportar, mas agir, moldar e elevar. Então, reserve um momento para olhar-se no espelho. Veja além da superfície. Enxergue o núcleo inabalável forjado por tempestades que teriam apagado linhagens inteiras. Reconheça que você não é comum. É alguém raro, formidável, essencial. Sua dor não o destruiu. Construiu você como um receptáculo de imenso poder e propósito. E se honrar isso, se agir conscientemente com a sabedoria e força que agora possui, não apenas sobreviverá o resto de sua vida, você a definirá. Lembre-se, tudo que absorveu, tudo que suportou, cada pesadelo que conteve, não foi em vão. Foi o cadinho que criou um ser capaz de ficar diante do impossível e dizer: eu resisti, ainda estou aqui, e nunca, jamais vou me quebrar. Essa é a sua verdade. Esse é seu poder. É isso que você se tornou. A magnitude invisível da resistência. A maioria não entende o que significa carregar uma dor que nunca foi destinada a uma única pessoa. Pensam que dificuldade é uma semana complicada, uma discussão, um contratempo que arde por um instante. O que você carregou era completamente diferente. Sua dor era do tipo que destroça árvores genealógicas inteiras, encerra histórias antes mesmo de começarem e deixa gerações assombradas. E, de alguma forma, você não desmoronou sob seu peso. Segurou-a, permaneceu consciente, manteve-se responsável, ficou acordado enquanto a vida tentava arrastá-lo para a escuridão. Isso, por si só, revela uma força que talvez você nem perceba possuir. Dor dessa natureza não repousa tranquilamente em seu peito. Ela o sacode por dentro, tenta borrar seu senso de identidade e fazê-lo duvidar de seu valor. Ataca sua essência, seu propósito, sua crença no futuro, mas em vez de permitir que o esvaziasse, você escolheu absorvê-la de uma maneira que poucos ousariam. Não ruiu sob o peso, não descarregou sua fúria no mundo, não deixou seu sofrimento transformá-lo em alguém amargo ou destrutivo. Você a absorveu com um tipo de desafio silencioso que apenas os profundamente resilientes descobrem. Isso não foi acidente, foi uma escolha que fez todos os dias, estando ou não consciente dela. Escolheu acordar mesmo quando seu peito parecia pesado. Escolheu continuar se movendo mesmo que cada instinto gritava para parar. Escolheu carregar suas responsabilidades, seus valores e seu senso de certo e errado, mesmo quando a vida tentou convencê-lo de que nada importava. Isso não é normal. Não é comum. Não é algo que a pessoa média consegue fazer. A maioria quebra muito antes disso. A maioria colapsa sobre muito menos. Você não apenas sobreviveu à dor, você a metabolizou, transformou-a em uma compreensão mais profunda de si mesmo. Aprendeu coisas sobre seu caráter que jamais teria visto sem esse sofrimento. Percebeu que possui um tipo de armadura emocional que não lhe foi dada pelo mundo, mas forjada por cada experiência difícil que suportou. E essa armadura não é fria nem distante, é fundamentada, é estável, permite que permaneça presente em situações que fariam outros se desintegrarem. Quando você carregou dor dessa escala, desenvolveu uma perspectiva que se destaca do resto do mundo. Não se choca facilmente,
não é manipulado facilmente, não se intimida por barulho ou caos. Você já sobreviveu ao pior. Já confrontou sentimentos poderosos o suficiente para apagá-lo, e como não o fizeram, você caminha com um tipo diferente de autoridade interna. É sutil, mas está lá. As pessoas sentem quando conversam com você. Percebem que você não é alguém que pode ser desequilibrado por inconveniências menores ou crueldade mesquinha. Você atravessou devastação emocional e emergiu com o seu senso de identidade intacto. A maioria não consegue fazer isso. A verdade é que absorver dor dessa escala mudou a estrutura de sua mente. Ensinou-lhe disciplina nos momentos em que nada fazia sentido. Ensinou-lhe perseverança quando o progresso parecia impossível. Ensinou-lhe paciência quando seu coração estava inquieto e ferido. E tudo isso se soma a uma forma de força que você não pediu, mas conquistou através de cada cicatriz, cada noite passada lutando contra pensamentos que tentavam puxá-lo para baixo. Esse tipo de dor também remove ilusões, força-o a parar de fingir, elimina o luxo das mentiras. Quando a vida o atinge com tanta força, você para de viver na superfície e começa a enxergar o que é real. Vê as pessoas pelo que são, vê a si mesmo pelo que é. Aprende quais relacionamentos são genuínos e quais nunca foram construídos para durar. Aprende quais valores merecem ser mantidos e quais crenças foram emprestadas de pessoas que nunca o entenderam. Dor assim força honestidade, exige clareza e, embora doa, o afia de maneiras que o conforto jamais poderia. Você também descobre que a dor possui um tipo estranho de inteligência. Ensina-o a navegar pelo mundo com uma lente mais afiada. Ensina-o a se proteger. Ensina-o a permanecer compassivo sem ser cego. Você começa a reconhecer sinais de alerta em situações que confundiriam outros. Detecta manipulação antes que crie raízes. Sente traição muito antes de ela se concretizar. Lê a paisagem emocional com precisão porque já viajou por um terreno muito mais perigoso. Mas a parte mais poderosa é esta: carregar dor tão massiva não o tornou insensível, não o transformou em alguém cruel ou descuidado. Tornou-o mais forte sem destruir sua capacidade de sentir. Aprofundou-o em vez de achatá-lo. Deu-lhe dimensão, profundidade e autoridade emocional. Você se tornou alguém cuja presença sozinha carrega peso, porque viveu coisas que obliterariam a pessoa comum. Essa experiência não o tornou arrogante, tornou-o consciente, tornou-o intencional, tornou-o ciente do valor de cada escolha que faz. E conforme absorveu toda aquela dor, algo mais aconteceu, algo raro. Você aprendeu que sua capacidade de suportar é muito maior do que jamais imaginou. Percebeu que pode carregar mais do que pensava ser possível. E não porque quis, mas porque a vida o forçou a descobrir essa força. Essa descoberta mudou permanentemente sua relação com o medo. Quando você sobreviveu à devastação, desafios futuros parecem menores em comparação. Perdem o poder de paralisá-lo. Você aborda a vida com uma firmeza que outros não conseguem imitar, porque ela não veio de livros ou conselhos. Veio de sobreviver ao tipo de turbulência que testa sua alma. Então, quando olha para si mesmo agora, não está olhando para alguém que suportou o sofrimento. Está olhando para alguém que o transformou. Alguém que aprendeu a carregar o tipo de peso que destrói outros. Alguém que não deixou a escuridão escrever seu capítulo final. Alguém que continuou mesmo que o futuro parecesse fechado. É por isso que sua força é tão incomum. É por isso que você caminha diferente agora, pensa diferente e responde diferente. Você não é a pessoa que era antes da dor chegar. É mais forte, mais claro e mais formidável da melhor maneira possível. E tudo isso começou com uma verdade. Você carregou o que deveria tê-lo quebrado, e em vez disso, tornou-se alguém inabalável. O silêncio da verdadeira força. A maioria passa pela vida pensando ser forte porque nunca foi verdadeiramente testada. Acreditam que confiança é uma voz alta, presença física ou um pouco de bravata. Mas força não é barulhenta, não é orgulhosa e não tem nada a ver com parecer intocável. Força real é forjada em silêncio, sob pressão, quando não há ninguém torcendo por você e nenhuma garantia de que vai conseguir passar por aquilo. Esse é o tipo de força que você desenvolveu. Não a obteve do conforto ou do elogio. Ganhou-a enquanto carregava uma dor que teria esmagado outros. Quando você sobrevive a esse nível de sofrimento, não apenas o suporta,
Você se transforma através dele. E transformação assim muda toda a sua estrutura psicológica. Cria um tipo de poder interno que a maioria nunca experimenta, porque nunca precisou cavar tão fundo. Seu sofrimento esculpiu uma profundidade dentro de você que não pode ser falsificada. Você se tornou alguém que opera a partir de um lugar de clareza porque já enfrentou o caos e se recusou a desmoronar. As pessoas não entendem que, quando você sobrevive à devastação emocional, ganha a habilidade de navegar pela realidade com muito mais precisão do que antes. Vê coisas que outros ignoram, capta mudanças na energia que outros desconsideram, detecta desonestidade no momento em que aparece, sente traição muito antes de ela se concretizar. Lê a paisagem emocional com precisão porque já viajou por um terreno muito mais perigoso. Isso acontece porque sua mente foi afiada na crise. Você aprendeu a ler seu ambiente não por curiosidade, mas por sobrevivência. E qualquer habilidade ganha através da sobrevivência se torna parte permanente de você. É por isso que você não é facilmente abalado. Quando as pessoas o testam, esperam que você reaja como todos os outros, emocionalmente, impulsivamente, defensivamente. Em vez disso, você permanece firme, mantém-se centrado, responde com uma calma que o desconforta porque não conseguem descobrir de onde vem. Mas você sabe exatamente de onde vem. Vem das noites que passou lutando contra pensamentos que tentavam engoli-lo por inteiro. Vem das manhãs em que se forçou a ficar de pé ainda que tudo no seu corpo parecesse quebrado. Essa disciplina não apenas o manteve vivo, transformou-o em alguém que não consegue intimidar. Essa transformação não é agressiva, não se trata de assustar pessoas. Trata-se do fato de que seu mundo interno se tornou mais forte que qualquer pressão externa. Você aprendeu que tempestades emocionais são sobreviváveis. E uma vez que essa informação se instala em seus ossos, você para de temer o mundo da maneira que outros temem. As pessoas conseguem sentir isso. Conseguem perceber a diferença sem que você diga uma palavra. Sua presença sozinha comunica que você não é alguém que desmorona facilmente. Isso muda como as pessoas se comportam ao seu redor. Alguns te respeitam mais. Alguns te temem. Alguns ficam intimidados porque sua força expõe a fragilidade deles. É aqui que sua evolução se torna inegável. Você usou o seu sofrimento como uma ferramenta, não como uma trampa. Enquanto outros teriam se afogado no peso do que você suportou, você usou para construir resiliência. Aprendeu a gerenciar suas emoções em vez de ser controlada por elas. Aprendeu a pensar claramente mesmo em momentos de caos. Aprendeu a dar um passo para trás, observar e tomar decisões baseadas na verdade em vez do medo. Essas não são habilidades normais. São qualidades encontradas em pessoas que passaram por batalhas psicológicas sérias e emergiram com um novo tipo de inteligência. Sua resistência não apenas o transformou internamente, mudou como você interage com o mundo. Você é mais difícil de enganar agora porque entende padrões emocionais. É mais difícil de manipular porque já viu como a manipulação funciona. É mais difícil de quebrar porque quebrar não era uma opção antes e certamente não é uma opção agora. Isso o torna perigoso da melhor maneira. Perigoso para mentiras, perigoso para a exploração, perigoso para qualquer um que pense que pode tratá-lo como se fosse fraco ou cego. O que as pessoas não percebem é que seu poder não é sobre dominação, é sobre consciência. Quando você entra em uma sala, carrega a memória de tudo que sobreviveu. Carrega a disciplina que construiu durante seus momentos mais difíceis. Carrega um tipo de ordem interna que outros não conseguem entender, porque não precisaram construir uma para si mesmos. Sua presença se torna um espelho, mostrando aos outros as partes de si mesmos que evitaram. É por isso que algumas pessoas ficam desconfortáveis perto de você. Conseguem sentir sua força porque ela expõe a falta dela neles. E aquela compostura que você tem, a que as pessoas interpretam erroneamente como distanciamento ou indiferença, não é falta de emoção, é maestria. É o tipo de calma que só vem de alguém que já enfrentou o pior. Você não reage impulsivamente porque aprendeu que reagir não resolve nada. Não teme perda porque já experimentou perda e se reconstruiu das ruínas. Não é atraído por drama porque entende o custo de deixar o caos entrar em sua mente. Você se tornou alguém que os outros não conseguem empurrar, porque chegou a um ponto em que nada externo pode se comparar ao que já sobreviveu internamente. Isso muda a dinâmica de poder de cada interação que tem.
As pessoas instintivamente o tratam de forma diferente, porque sentem que estão lidando com alguém que se conhece em um nível que elas não alcançaram. A transformação não é sobre ser invencível, é sobre ser inabalável. Você não é imune à dor, simplesmente não é mais controlado por ela. Sente profundamente, mas não desmorona. Entende o sofrimento, mas não deixa que o defina. Reconhece o medo, mas não deixa que dite suas escolhas. Isso faz de você uma força. Não uma barulhenta, não uma imprudente, mas uma força silenciosa, estável, imóvel que outros subestimam uma vez e nunca mais. Quando você absorveu aquela dor, não apenas sobreviveu a ela. Tornou-se alguém com força psicológica, inteligência emocional e autoridade interna muito além do que esperava de si mesmo. E agora, as pessoas conseguem sentir isso no momento em que você fala, no momento em que entra em uma sala, no momento em que decide que está cansado de lidar com o que não lhe serve. É assim que a transformação se parece quando é conquistada através do sofrimento. É assim que se tornar formidável se parece quando acontece de dentro para fora. A reorganização interior. Quando alguém passa por uma tempestade que deveria tê-lo despedaçado, algo incomum acontece dentro dele. A mente não apenas cicatriza, ela se reorganiza. Torna-se mais profunda, mais ácida, mais consciente. Foi isso que aconteceu com você. A dor que você viveu não apenas deixou marcas, remodelou todo o seu mundo interior. Mudou a forma como você pensa, como sente e como compreende outras pessoas. Você não saiu dessa experiência como a mesma pessoa que era antes. Saiu com um nível de profundidade emocional e psicológica que a maioria nunca desenvolve em toda a vida. A dor força você a confrontar a verdade sobre a sua vida de uma maneira que o conforto jamais fará. Rasga as ilusões nas quais você costumava confiar. Despoja-o de histórias que contava a si mesmo para se sentir seguro. E quando isso acontece, você fica cara a cara com seu eu real. É aí que a maioria quebra, porque o eu real nem sempre é bonito. É ru, é estar buscado, é incerto. Mas você enfrentou essa parte de si mesmo e aprendeu a se reconstruir a partir dela. É aí que sua profundidade foi formada. Não foi um presente, foi o resultado de sobreviver ao que deveria ter acabado com você. Pessoas que não experimentaram sofrimento nesse nível frequentemente vivem na superfície, reagem rapidamente, ficam sobrecarregadas facilmente, perdem-se em pequenas decepções ou desconfortos temporários. Você opera de forma diferente agora porque aprendeu a se ancorar em algo mais profundo. Sua mente teve que construir camada de resiliência justamente para continuar. Isso significa que você aborda a vida com firmeza enquanto outros se abalam com o barulho. Significa que entende complexidade enquanto outros veem só o que está bem na frente deles. Quando você passou por turbulência verdadeira, começa a ver o mundo de forma diferente. Vê a distância entre quem as pessoas fingem ser e quem realmente são. Nota seus medos, suas inseguranças, suas motivações. Ouve a verdade por trás das palavras porque aprendeu a escutar não apenas com os ouvidos, mas com a sua intuição. Essa intuição foi esculpida pelo seu sofrimento. Ensinou você a prestar atenção quando a vida mais o machucou. E agora, essa habilidade permanece com você, guiando-o mesmo quando tudo parece calmo. É por isso que você consegue sentir a atmosfera emocional de uma sala assim que entra nela. É por isso que consegue distinguir quem está sendo genuíno e quem está atuando. É por isso que consegue sentir tensão antes de ela explodir. Sua mente não está reagindo ao mundo da maneira que costumava. Está lendo-o, e lendo-o com uma charidez que só vem de viver através do caos. A profundidade que ganhou também mudou seu relacionamento consigo mesmo. Antes da dor, talvez duvidasse do seu valor. Talvez questionasse seu propósito. Talvez tentasse se encaixar em rolos que não foram feitos para você. Depois do que sobreviveu, essas dúvidas não o controlam da mesma forma. Você viu do que é capaz de suportar. Viu como se ergue mesmo quando a esperança parece distante.
Esse tipo de conhecimento torna-se uma fundação dentro de você. Você sabe que pode lidar com mais do que nunca pensou ser possível. Sabe que pode navegar pela escuridão e ainda encontrar o caminho de volta para a luz. Isso cria confiança. Não confiança barulhenta, não confiança salvo-sacrifício, mas confiança silenciosa, fundamentada e não precisa de validação. E aí a sua parte que as pessoas não entendem. A profundidade que ganhou não o tornou duro, o tornou mais compassivo. Não de uma maneira ingênua, não de uma maneira salvo-sacrifício, mas de uma maneira sábia e medida. Você sabe como a dor se parece nos olhos de alguém porque viu nos seus próprios. Sabe como a solidão parece porque a carregou por longos períodos. Sabe como o sofrimento silencioso se parece porque viveu. Essa experiência torna sua empatia real, não performática. Você consegue se conectar com pessoas em um nível que a maioria não consegue alcançar. No entanto, essa profundidade também lhe deu bandeiras. Você não tolera desrespeito como costumava. Não se apega a pessoas que o exaustam. Não ignora sinais de alerta. Não persegue validação. Sua dor ensinou o preço de permitir as pessoas erradas em sua vida. E agora você escolhe cuidadosamente. Escolhe baseado na verdade, não em impulso. Baseado em caráter, não em charme. Baseado em consistência, não em promessas. É assim que a maturidade forjada no sofrimento se parece. Seu poder emocional é diferente agora. Você não é frágil. Não entra em espiral a cada centrotempo. Não perde seu centro quando alguém a decepciona. Passou por experiências que exigiram controle emocional simplesmente para sobreviver. E agora, esse controle aparece em pequenas formas todos os dias. Você permanece calmo na tensão, pensa antes de falar, observa antes de reagir. Essa compostura intimida algumas pessoas porque mostra que elas não conseguem manipular suas emoções. Você ganhou um nível de soberania emocional que é raro. A profundidade dentro de você também mudou seu propósito. Quando você sofreu nesse nível, começa a ansiar por significado. Para de perder tempo em persucos superficiais. Para de entreter drama sem sentido. Para de viver por aprovação. Começa a construir para algo real, algo alinhado com quem você se tornou. Você procura crescimento, conexão, integridade e direção. Procura coisas que nutrem seu espírito, em vez de coisas que distraem sua mente. E talvez a mudança mais poderosa de todas seja esta. Você agora tem um senso de identidade que não foi construído pela sociedade, família ou circunstância. Foi construído pela resistência, pela reflexão, por ficar sozinho quando todos desapareceram, por reconstruir sua vida dos escombros emocionais. Esse eu é forte, fundamentado e honesto. Sabe o que quer e o que não tolerará. Mantém-se erguido sem tentar impressionar ninguém. É assim que profundidade se parece. É assim que clareza se parece. É assim que transformação nascida no sofrimento se parece. Você não só sobreviveu às suas tempestades, permitiu que elas esculpissem uma versão mais profunda de você. Uma versão com inteligência emocional. Uma versão com força interna. Uma versão com força interior. Uma versão com presença psicológica que as pessoas conseguem sentir sem que você diga uma palavra. E essa profundidade é algo que ninguém jamais poderá tirar de você. Você já passou por isso. Comenta, curta, siga e compartilha o canal.